No início da sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, diversos senadores exigiram respeito ao colegiado e à população e cobraram do vice-presidente da CCJ, Antônio Anastasia, que marque a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. O senador Carlos Portinho pediu ao vice-presidente que ao menos se dignasse a indicar o relator do processo. O senador Esperidião Amin, então, desabafou sobre o desrespeito aos parlamentares, apontando que os requerimentos que pediam a marcação da sabatina nem sequer receberam um número de protocolo para serem incluídos em pauta. O senador questionou os interesses por trás da paralisação da atividade dos parlamentares e disse: "Estamos, portanto, navegando num pântano. Eu não discuto nenhum outro assunto sem que eu saiba com o que é que estou lidando. Isso é uma coisa cavernosa." Esperidião Amin disse: "Quero saber quem é que está ao lado da lei e quem é que está ao lado de manobras escusas." O senador lembrou que um dos requerimentos foi assinado pela maioria absoluta dos senadores membros da CCJ e perguntou: "E todo mundo faz olhar de paisagem para isso?" O senador Davi Alcolumbre, presidente da comissão, se recusa há meses a marcar a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, desrespeitando o regimento do Senado e ignorando os colegas senadores. Quando foi presidente do Senado, Davi Alcolumbre também se recusou, ao longo de todo o seu mandato, a permitir a análise de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A atitude vem sendo repetida pelo atual presidente Rodrigo Pacheco. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Presidente, meus colegas de CCJ, um bom dia a todos. Presidente, de forma alguma, do meu feitio é constrangimento. Na verdade, está muito constrangido a muitos dos membros da CCJ. Gostaria de encaminhar pedido a gente, pelo menos, na relatoria autoridade para André Mendonça. Pelo menos... Senador Portinho, eu vou sugerir a Vossa Excelência... Senador Portinho, desculpe interrompê-lo, mas... Senador Portinho, Vossa Excelência me escuta? Poucos dias, Senador Portinho. Ter o seu trabalho e Senador Portinho. A missão. Senador Portinho. Se ele sentir confortável, de ouvir os milhares. Senador. Menos quanto a... Senador Portinho. Nós não estamos ouvindo Vossa Excelência. Mas com a CC montada... Presidente, desliga o som dele e toca em frente. Vou tocar a campainha. Senador Portinho, o som de Vossa Excelência está cortando muito. Eu tomo a liberdade de sugerir que Vossa Excelência desligue a câmera, porque é um problema na sua conexão. Aliás, ontem no plenário nós notamos também que havia talvez a deficiência de internet, infelizmente um mal que aflige a muitos nós pelo Brasil. Sinal fraco. E agora o senhor está até paralisado, significa que o sinal caiu de vez, infelizmente. Paralisado.
Né? Então, eu não sei se a geladinha está congelada, então nós não sabemos o que está acontecendo. De fato, a informática ajuda em alguns momentos, mas em outros ela é um pesadelo. Então, senador Portinho, me escuta? Já, de volta. Acho que agora então, não, o senhor desliga a câmera para melhorar o som. Desligue a câmera, por gentileza. Vamos ser privados de vê-lo, mas vamos ouvi-lo melhor. Parei. Boa palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Vou retomar então, agora melhorou. Aqui a minha posição. Agora eu fui para o 5G, dizem. Vamos ver. O que eu queria colocar, senhor presidente, de forma alguma para constrangê-lo, nunca faria isso, mas, na verdade, muitos aqui já estão constrangidos com a situação da sabatina das autoridades. A gente precisa nomear o relator que vai sabatinar o senhor André Mendonça. Se essa sabatina, como determinou o presidente Rodrigo Pacheco, vai se dar no esforço concentrado do dia 30 ao dia 3, pelo menos nessa sessão nós devemos indicar o relator para que ele tenha o tempo suficiente para poder desempenhar a sua incumbência. Então, senhor presidente, gostaria de colocar, e se Vossa Excelência puder encaminhar os nossos pares presentes, se todos concordam que a gente possa aqui definir quem será o relator do senhor André Mendonça. Posso fazê-lo por requerimento também, senador mas Portinho, acho que essa questão pode ser suprida aqui com a vontade da maioria, se eu não estou enganado. Vossa Excelência conhece o regimento melhor do que eu. É o meu pedido e o meu requerimento. Estamos no meio da discussão. Mas uma questão de ordem, presidente. Nesse sentido, é uma questão de ordem. Nós estamos no meio da discussão. Vai me perdoar, mas é uma questão de ordem e de desordem. De desordem. Há uma coisa muito grave que está ocorrendo na casa. Muito grave. Há notícias, promovidas inclusive por senador daqui, que eu estranho não esteja presente, o senador Alessandro Vieira, de que ele notificou o Supremo de que a Polícia Legislativa está sendo utilizada para pressionar pessoas que teriam participado do incidente Rachadinha. Portanto, isso já é público. Segundo, o requerimento de minha autoria e o requerimento de autoria de Álvaro Dias e Jorge Cajuru, respectivamente, o meu do dia 10 e o deles do dia 8 de novembro, não foi considerado protocolado pela Comissão de Justiça. O que é isso? Nós estamos, portanto, navegando num pântano. Num pântano. Eu não discuto nenhum outro assunto. Me perdoa, senador Plínio. Sei que saiba com o que é que eu estou lidando. Isso é uma coisa cavernosa. Eu tenho o maior respeito e apreço por Vossa Excelência. Tenho apreço pelo senador Rodrigo Pacheco, mas tenho muita ojeriza a olhar de paisagem. Nós estamos sabendo de coisas indevidas e as autoridades fazem olhar de paisagem. Há descumprimento de regimento abusivamente pelo titular desta Comissão de Justiça, e eu disse isso para ele semana passada. Disse de viva voz, portanto eu não posso esconder. Eu estou aqui para cumprir um mandato que não é meu. Quero saber quem é que está ao lado da lei e quem é que está ao lado de manobras escusas. Essa deste requerimento, essa da Polícia Legislativa. Que é isso? Senador Plínio Valério, eu não vou tratar deste assunto, como o senhor disse, tem 170 anos de história, sem tratar do atual, do presente e do com quem que eu estou lidando. Então a minha questão de ordem é a seguinte: foi protocolado ou não foi? Vai ser deliberado ou não vai? Outro requerimento tem 34 assinaturas, 17 titulares, 16 suplentes. Todo mundo faz olhar de paisagem, é isso? Não. Se é olhar de paisagem que todo mundo faz, eu gostaria de sair da paisagem. Sim, bem. Eu peço Presidente, pela ordem, senhor eu presidente. gostaria também...